Bom, pessoal, vamos falar agora um pouco sobre diversificação versus pulverização. Bora lá! Outro conceito caro a quem investe é o de pulverização. A noção de pulverização é quando a sua diversificação de investimentos deixa de fazer sentido. Isso acontece quando você diversifica tanto e de tal maneira que a relação risco-retorno se torna menos interessante do que outros ativos sozinhos. Em períodos de alta da taxa Selic e alta do IPCA, existem os investimentos de renda fixa, atrelado a esses índices que dão bons retornos. É o caso de Tesouro Direto ou Crise Crass. Por exemplo, esses investimentos são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, o nosso famoso FGC. Tornando-se assim muito seguros, em uma escala de 1 a 10 sendo muito seguro e 10 totalmente seguro. Eles seriam um 2. A pergunta é: valeria a pena eu colocar meus investimentos em 30 ativos diferentes se eu conseguisse também um 2 na relação de risco, mas apenas um 4 na rentabilidade? Claro que não, né, pessoal? Quando pulverizamos os investimentos em dezenas de ativos ou classes de ativos distintos, perdemos na rentabilidade, mas há apenas um fundo de segurança que podemos atingir. Essa é a diferença entre os riscos mitigados pela diversificação, que são os sistemáticos, e os não sistemáticos. Vamos a eles. Riscos mitigados pela diversificação, pessoal. O que seria isso? Quando falamos de riscos mitigados pela diversificação, dois riscos surgem como os principais: os riscos sistemáticos e os riscos não sistemáticos. Bora lá! Cada um deles deve ser levado em consideração na hora de realizar um investimento e podem ser determinantes em uma estratégia de longo prazo. Peguem isso. Vamos entender melhor cada um deles agora, pessoal. Primeiramente, vamos começar com os riscos sistemáticos. Bora lá! Os riscos sistemáticos são os riscos associados ao meio do qual aquele ativo faz parte. A renda fixa, por exemplo, possui riscos. Durante o governo Collor, houve o congelamento da poupança, considerado até então o meio mais seguro e menos rentável de se guardar dinheiro. Ações de empresas alimentícias estão sujeitas às variações de safra e empresas de energia a estações de seca. Os fundos imobiliários, os FIIs, também estão sujeitos aos fatores típicos do mercado financeiro. Cada classe de ativo, pessoal, portanto, possui riscos associados e que devem ser assumidos pelo investidor na hora de realizar o investimento. No entanto, eles são riscos associados ao sistema de atividades do qual aquele ativo faz parte.
e, como tal, são conhecidos e normalmente possuem mecanismos de gestão pública para mitigá-los. Seriam esses os riscos sistemáticos, pessoal. Agora vamos aos riscos não sistemáticos. Riscos não sistemáticos, que seriam eles? Por outro lado, os riscos não sistemáticos são aqueles não passíveis de serem quantificados e que se parecem mais com imprevistos do que com erros de sistema. A pandemia do Covid é um bom exemplo, pessoal. É um bom exemplo de riscos não sistemáticos. A interrupção do canal de Suez e, finalmente, o conflito entre Rússia e Ucrânia. São bons exemplos de riscos não sistemáticos aqui. Os três interromperam a cadeia global de suprimentos, promoveram alterações profundas em diferentes indústrias e mudaram cenários para sempre. Portanto, pessoal, os riscos não sistemáticos não são previsíveis, porém também são mitigados com uma diversificação feita corretamente. Pessoas com investimentos em diferentes países sentiram menos os efeitos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Alguém que concentrasse seus investimentos em ativos de logística pode ter sido profundamente impactado pela interrupção do canal de Suez, e quem tinha ações de empresas de saúde viu a carteira decolar durante a pandemia. Basicamente é isso, pessoal. Vimos nessa aula o conceito de pulverização, os riscos mitigados pela diversificação, que são os riscos sistemáticos e os riscos não sistemáticos. E é isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula. Até lá. Abraços.